Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você conhece a regra do imposto de renda sobre os rendimentos de aplicação de renda fixa, de CDB, CDI e muito mais? Se você não conhece, saiba que você pode estar perdendo dinheiro. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como que é essa regra e como que você pode evitar de perder dinheiro em muitas situações. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse vídeo aqui é uma continuação do nosso vídeo que a gente fez sobre imposto de renda em aplicações de CDB, que é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, que é esse daqui, em que eu expliquei como é que funcionava, porém, vocês colocaram muitas dúvidas aqui, muitos comentários, e eu decidi fazer uma parte 2 com muito mais detalhe, e justificando aqui, explicando, respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação. Antes de mais nada, você precisa conhecer a tabela aqui, então, do imposto de renda, e essa tabela diz o que para nós, né? Que um investimento até 180 dias de aplicação, você vai pagar sobre o lucro um imposto, né, que vai ser retido na fonte de 22,5%. Isso já é retido na fonte pela corretora ou pelo banco que você possui, tá? Então depois eu vou explicar melhor isso. Pessoal, então para explicar aqui o vídeo, primeiro eu queria começar passando para vocês aqui a tabela do imposto de renda de aplicação em renda fixa, né, sobre os nossos rendimentos. Então o que é importante dizer? Que o imposto de renda ele vai ser tributado em cima do rendimento que eu tive em uma aplicação. Então eu coloquei um capital lá e o rendimento daquele capital vai ser descontado na fonte pela corretora ou pelo banco. Você não precisa fazer nada, já vai cair o valor líquido na tua conta. Então ele vai descontar esse imposto sobre esse lucro, né, sobre esse rendimento. Como é que funciona? Aplicações de renda fixa, CDB, CDI, pré-fixadas, elas vão ter a tributação do rendimento, então até 180 dias de aplicação, então se você aplicou em até 180 dias a aplicação, vai cobrar um imposto de 22,5% sobre o lucro. Se você deixar essa aplicação aplicada entre 181 dias até 360 dias, o imposto de renda é de 20% sobre o lucro. Se você deixar aplicado entre 361 dias a 720 dias, dá um imposto, então, sobre o lucro de 17,5%. E a partir de 721 dias, a tributação é de 15%. Então, o que é importante dizer aqui, né? Que o tempo de resgate interfere diretamente em quanto de imposto de renda vai cobrar sobre o seu rendimento. A aplicação inicial, ela vai começar a tributar com 22,5% e ao longo do tempo, ela vai diminuindo, vai regredindo, conforme você deixa aplicado, chegando até o valor mínimo de 15%. Não tem como reduzir mais do que isso. Então, quanto mais tempo você deixar uma aplicação, menor é o imposto que você vai pagar, sendo limitado ali, então, até 15%, que é o valor mínimo que você consegue atingir ali, não reduz mais do que isso, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria explicar para vocês. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de aplicação em uma renda fixa pré-fixada. O que é um título pré-fixado? Aquilo que eu combino já com o banco ao meu rendimento. Lembrando que eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês explicando as diferenças entre investimento de renda fixa, né? Então, temos 3 tipos de investimento em renda fixa. E o importante é você conhecer eles porque cada um tem sua característica e dependendo da situação você pode perder dinheiro também se você não conhecer essa regra, tá? Então tá bem explicado aqui para vocês, tá? Então esse título aqui que eu escolhi é um título de renda fixa pré-fixado, 10% ao ano, eu coloquei aqui de renda bruta. E eu queria demonstrar para vocês, então, aqui na tabela, eu coloquei na tabelinha aqui, quanto que isso representa, né? Então, se eu colocar aqui um rendimento bruto de 10%, quer dizer o quê? Se eu largar até 180 dias aplicados, vai ser deduzido desse rendimento bruto 2,25%, ou seja, a minha taxa pré-líquida, a minha taxa pré-fixada líquida para esse rendimento seria de 7,75%. Se eu deixar entre 181 dias a 360, ele vai diminuir o desconto do imposto de renda nesse exemplo aqui, tá, que eu estou passando. Seria descontado 2%, então o meu rendimento líquido seria de 8%. Se eu largar entre 361 dias até 720, desconta 1,75% e o meu rendimento seria de 8,25%. A partir de 721 dias, descontaria 1,5%, o meu rendimento líquido seria de 8,5%, 8,5% no caso. Então, pessoal, aqui mostra que aquilo que eu já falei, conforme o tempo vai passando, o teu rendimento líquido vai aumentando. Eu vou demonstrar na prática como você pode estar perdendo dinheiro se não observar isso daqui, tá?
Então eu coloquei uma tabelinha aqui para nós, exemplificando um valor aplicado de R$ 10.000 a uma taxa pré-bruta, né, a taxa bruta contratada de 10%, então me dá uma taxa mês ali de 0,83%. Eu coloquei aqui algumas datas de resgate nesse exemplo, né? Eu coloquei aqui um resgate com 180 dias, um resgate com 181 dias, um com 360, outro com 361, mais um com 720 e mais outro com 721 dias. Quer dizer o quê? Que eu vou largar aplicado, por exemplo, aqui no primeiro, 180 dias. Se eu resgatasse R$ 10.000 aplicados após 180 dias a essa taxa bruta, quanto que isso me daria de rendimento? E eu vou fazer as comparações para ver como que é importante conhecer essa regra. Eu estou usando aqui a taxa pré-fixada porque é mais fácil de exemplificar, tá, pessoal? Mas segue a mesma lógica para o Selic, uma taxa CDI também. Então segue a mesma lógica, só que como Selic e CDI pode variar conforme a redução da taxa Selic ou o aumento dela, eu escolhi fazer uma taxa pré-fixada para ficar mais evidente para vocês no exemplo. Então, aqui no primeiro exemplo, o resgate ocorre com 180 dias. Quanto que me daria de rendimento bruto se eu fizesse um resgate nessa data? Nesse exemplo aqui, daria um rendimento bruto de R$ 493,15. Até 180 dias, o imposto de renda de 22,5, ou seja, descontaria desse rendimento de 493, R$ 110,96. O meu rendimento líquido seria R$ 382,19. Agora, observem, se eu largar um dia a mais, no caso, se eu resgatar com 181 dias, a faixa do IR vai mudar para 20%. Então, nesse caso, o meu rendimento bruto aqui, ele aumentou de um dia para o outro, né? Teve uma diferencinha aqui de R$ 2 um pouquinho, porque rendeu um dia a mais. Porém, a minha faixa de IR reduziu, eu vou pagar menos imposto. Olha só, eu vou pagar R$ 99,18. O meu rendimento líquido aqui seria de R$ 396,71. Então, nesse caso, se eu tiver esse controle e conhecer essa tabela, dependendo da data de resgate que você faz, você pode maximizar o seu lucro. Nesse caso aqui, ele conseguiu ter um lucro maior aqui de aproximadamente R$ 14. Claro que teve o rendimento do dia de 2 e pouquinho ali, então a gente ganhou, só na mudança de faixa, uns R$ 11 ali mais ou menos. Então compensa muito eu conhecer essa tabela e entender essa questão que um dia pode fazer diferença no resultado, porque se mudar a minha faixa de imposto de renda, eu vou pagar menos imposto, ou seja, meu lucro é maior. A mesma coisa aqui no exemplo de 360 dias. Se eu resgatar com 360 dias, o lucro bruto seria R$ 986,30. Estaria na tabela de 20%, me descontaria R$ 197,26 e o lucro líquido seria R$ 789,04. Se eu esperar um dia a mais e resgatar com 361 dias, muda para 17,5 no meu IR. E nesse caso, eu vou ter um lucro líquido de R$ 815,96. Vai me aumentar bastante, né? Porque mudou a faixa do IR. Então, por causa de um dia. Na mesma coisa com 720 dias. Nesse caso, 720 dias, eu teria enquadrado com 17,5% de imposto na tabela e eu receberia líquido R$ 1.627,40. Mas se eu esperar um dia a mais, com 721 dias, e resgatar com 721 dias, o rendimento seria de R$ 1.679,04. Aumentaria ali mais de R$ 50, porque eu esperei um dia a mais. Então, isso é uma lógica muito que você tem que usar para maximizar o seu lucro. Faz diferença ao longo do tempo, sim. Parece pouco aqui, mas ao longo do tempo faz diferença. Pessoal, eu queria comentar com vocês que eu lancei o meu curso de Excel. Esse curso aqui, para você que tem dificuldade no Excel, está apanhando, está te prejudicando no seu trabalho, você sente que faz diferença, então esse curso aqui é para você. Eu fiz um curso bem completo com vários módulos e esse curso ele te dá aquilo que realmente você vai utilizar no dia a dia e que vai fazer diferença no teu trabalho, nas tuas questões profissionais. Você vai realmente ganhar tempo e aprender as principais funcionalidades, fórmulas do Excel também, questões de layout que podem te ajudar muito. Esse curso é totalmente prático. Em cada módulo que você acessar, você vai ter o arquivo para fazer o download do curso, do Excel ali que eu estou fazendo, do exercício, e vai poder praticar juntamente comigo ali para poder aprender. São vários módulos com muitas aulas e está bem didático, um preço bem simbólico, bem promocional, vai fazer diferença para você, então não deixe de acompanhar. Na descrição aqui no primeiro link tem esse curso de Excel.
Também queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, comentar, deixar sua sugestão para me trazer novos vídeos e também ajudar o canal a crescer e mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Pessoal, continuando aqui a nossa didática, eu trouxe aqui mais um exemplo para vocês, só que agora eu trouxe aqui que a pessoa, né, em vez de fazer uma única aplicação, lá no primeiro exemplo era uma aplicação única de 10 mil, aqui a pessoa fez várias aplicações de R$1.000 ao longo do tempo, em diversas datas, ó, fevereiro de 2022, agosto de 2022, 2023, 2024, e assim por diante. A título de exemplos, todas essas aplicações em renda fixa foram no valor de R$1.000, então foram em datas diferentes, para a gente colocar simulações aqui de tabela de R diferentes. Foi contratado também a 10% ao ano, taxa pré-fixada, 0,83% ao mês, bruto, né? Então, cada aplicação teve o tempo aqui que ela foi, por exemplo, resgatada, né? Vamos pensar que essas aplicações estariam sendo resgatadas nesses momentos aqui. Nós temos aqui aplicações com 944 dias, outras com 700, 500, 258, e cada uma enquadrou aqui, né, na sua tabela de IR, por exemplo, a primeira já está na tabela mínima, ali 15%, não vai ficar mais baixa essa taxa de IR. Aí temos também uma aqui a 17, outras a 20 e outras aqui bem iniciais a 22,5. Reparem, né, que cada aplicação dessa tem o seu rendimento bruto. Por exemplo, a primeira está um rendimento bruto de R$ 258,63. Se descontarmos o 15%, daria um IR de R$ 38,79 e rendimento líquido de R$ 219,84. E assim por diante, né? Cada uma vai descontando a sua faixa e dando um rendimento líquido. O que eu queria demonstrar, ou mostrar, ou explicar aqui para vocês, né? Que vamos pensar que você precise resgatar essas aplicações, ou uma só, por exemplo. Começando também a responder as dúvidas do vídeo que eu citei, do primeiro vídeo do canal. Qual seria melhor a resgatar? Nesse caso aqui, como a taxa é igual, tá, pessoal? Nesse exemplo, taxas são iguais. Claro, se você tiver taxas diferentes, você tem que avaliar a taxa também, mas vamos pensar que são taxas iguais. Como é que funciona? Cada aplicação dessa aqui, ela conta como um título lá no banco e na corretora. Então, se eu apliquei R$1.000 lá em 5/2/2022, foi gerado no banco que você tem um título específico para essa aplicação. Vamos pensar então que depois ali em agosto eu vim e apliquei mais 1.000 depois de 6 meses. Então vai contar o mesmo período ali para aplicação, a mesma tabela, a mesma data, né? Vai contar lá a data de fevereiro para constar como imposto de renda? Não, vai começar a contar do zero. Então pode ver, inclusive, né, que essa aplicação aqui ela está com 741 dias. Ela também atingiu 15%, porque ela passou de 720 dias aplicado. Mas essa outra aqui, que foi feita em janeiro de 2023, ela está na tabela de 17,5%. Por quê? Ela é um outro título, é uma outra aplicação. Ela não vai contar como a primeira aplicação lá de 2022. Então, cada aplicação é com um título diferente no banco. E cada aplicação começa a contar na tabela do imposto de renda a partir da sua data de aplicação. Ela não tem nada a ver com as outras aplicações que você fez. Cada aplicação é única e cada aplicação tem o seu prazo de aplicação, prazo de tabela de imposto de renda. Então, isso explica uma dúvida para vocês. Eu preciso resgatar. Aí você tem que avaliar, né, considerando que a taxa é igual, qual que compensa mais. Nesse caso, como a taxa é igual, vai compensar você resgatar aquela que já cumpriu o período máximo de imposto de renda, porque nela você não vai ter mais deduções, você já está com rendimento máximo, dedução máxima. No caso aqui dessa última aplicação de 1.000, feita em 17/7/2024, ela ainda vai atingir, né, ela está em 22,5%. Quanto mais tempo você vai largando, mais essa faixa de R vai mudando. Então, se você fosse resgatar nesse caso aqui, por exemplo, compensaria resgatar a de 15%. Claro, vamos pensar que eu não tenha nenhuma aplicação aqui com 15%, que eu tenha só com 17, com 20, com 22. Aí cabe uma avaliação. Qual que está mais próxima de ser atingido o prazo ali? Você tem que avaliar isso, né? Então, você vai ter que resgatar aquelas que não estão próximas de mudar a faixa de imposto de renda. Então, nesse caso aqui, eu deixei alguns exemplos só para mostrar o contexto para vocês. Qual que vale mais a pena resgatar no caso aqui que não tenha nenhuma aplicação a 15%? Seria aquela que está faltando mais dias para bater ali a faixa de mudança do IR.
Então, nesse caso aqui, por exemplo, seria essa aqui, essa da linha 59 aqui, que foi feita no dia 1/2/2024. Por quê? Ela está aplicada há 218 dias, faltaria 143 dias para ela atingir lá o período superior a 360 dias para mudar o imposto de renda aqui, né, voltando à tabela, para mudar da faixa do imposto de renda de 20% para 17%, que a gente viu aqui que acima de 360 dias ele cai de 20 para 17%. Então, nesse caso, está faltando 143 dias, faltam muitos dias. Então, essa é a aplicação que você recomendaria-se, né, que você deveria fazer a baixa ali na renda fixa, tá bom? Porque as outras, por exemplo, essa aqui, essa última, falta apenas 66 dias para ela atingir 180 dias e mudar de 22,5 para 20. Então, nesse caso, está mais próximo de atingir o objetivo e logo você teria uma redução de 2,5% na tabela e teria um lucro maior. Mas antes de você fazer esse tipo de decisão, estude bem, entenda bem, faça suas análises, pois tudo tem os riscos, né, pessoal? Então você tem que analisar o contexto que você precisa. E agora eu vou responder algumas dúvidas para vocês que vieram nos vídeos ali no vídeo anterior. Foi questionado assim, se eu aplicar, por exemplo, 100 mil reais e todo um dia específico do mês ali eu começo a resgatar o lucro, como é que ficaria a tabela do imposto de renda? Não mudaria em nada, tá, pessoal? Você pagaria, na verdade, na data do teu resgate o imposto, então vamos pensar que você fez a aplicação lá de 100 mil reais. Com 30 dias eu resgatei o lucro. O que aconteceria? Se você resgatar o lucro com 30 dias, você estaria aqui pagando 22,5 retido na fonte. Depois, resgatei com 60, mesma coisa, 22,5 retido na fonte, sobre o lucro, tá? A aplicação de 100 mil continuaria ali, rendendo para o próximo mês. Só ia mudar quando? Quando você tivesse um resgate acima de 181 dias. Vamos pensar que você fez um resgate lá com 210 dias. Aí você pagaria 20% sobre o lucro. E assim por diante. Então a aplicação principal continua seguindo a tabela. E os seus resgates, desde o primeiro resgate, você vai considerando. Se você fez o resgate antes de 180 dias, 22,5. Entre 181 a 360, 20%. E assim por diante. Outra pergunta que veio muito é como é que funciona essa questão do recolhimento do imposto. Se você tem que fazer alguma coisa ou se ele já vem descontado. Ele já vem descontado pelo banco, tá, pessoal? Ele vai creditar a hora que você fizer um resgate o valor líquido na sua conta e aí você não precisa fazer mais nada ali, é só declarar no imposto de renda no ano posterior ali ao resgate, né? Então, se você resgatou em 2024, em 2025, o banco ou a corretora vai te trazer um documento ali, um demonstrativo, e você vai entrar lá no aplicativo do imposto de renda e vai fazer a declaração dos valores que você permaneceu ali no final do ano aplicados lá em bens e direitos, e também vai fazer a declaração do rendimento líquido, não bruto, tá? Líquido, que você teve com aquela aplicação no campo correspondente que vai estar no informe. Aqui no canal, faço muitos vídeos de declaração do imposto de renda e eu ensino também a fazer essa declaração de imposto de renda fixa, e agora na virada do ano eu vou fazer um vídeo novo explicando isso para vocês, como fazer no imposto de renda, mas não tem segredo. Você não vai pagar duas vezes, tá? Porque esse imposto já recolheu na fonte, fica tranquilo. O banco já passou isso lá para a Receita Federal. Você só vai declarar lá a fins de mostrar como você obteve uma renda adicional, a tua renda já do teu trabalho, e também a fim de demonstrar o patrimônio que você tem investido. Outra dúvida que veio muito, já respondi, mas vou reforçar, se os aportes novos seguiriam uma data nova, sim. Então, cada aporte segue a sua data de aplicação, seguindo a sua própria tabela do imposto de renda. Ela não soma com o primeiro aporte e não segue a data do primeiro aporte. Cada aplicação é um título diferente. Uma dúvida também é como é que funciona. Me perguntaram assim, mas como é que funciona no banco? A hora que eu resgato não aparece para mim, né? Aparece o montante. Nesse caso aqui, por exemplo, foram feitas 6 aplicações de R$1.000, ou seja, a hora de resgatar, provavelmente no teu aplicativo do banco vai aparecer R$6.000, e você daria um resgate e ele pegaria ali conforme o critério do banco. Cada banco vai ter seu critério, não tem como responder isso para vocês. Pode ser que tenha um que vai pegar da primeira aplicação, pode ser que outro que vai pegar da última aplicação. Mas todos eles, se você dá uma fuçada, vai ter uma opção lá de resgatar por título, onde você consegue detalhar as aplicações que você fez por data, e ali você escolhe qual você quer resgatar. Em vez de fazer um resgate automático ali, né, do valor do saldo aplicado,
você pode escolher o título, por exemplo, eu quero resgatar essa de 15%. Você dá uma fuçadinha no aplicativo de cada banco, cada um vai ter o seu, e acha lá a aplicação que você quer, por exemplo, eu acharia essa primeira e resgataria ela no exemplo que eu dei. Então tem essa opção. O pessoal perguntou muito em aplicações de rendimento ali, de liquidez diária. Segue a mesma lógica, pessoal. Se você aplicou há 10 dias atrás e resgatou hoje, você vai pagar então o imposto de renda de 22,5% retido na fonte para aquele resgate. Então, liquidez diária é o mesmo segmento. Ele vai seguir a data da aplicação e a data do resgate. Lembrando também que nos 30 primeiros dias do mês tem IOF sobre aplicação financeira, que é um imposto lá sobre operações financeiras. Ele vai também diminuir o teu rendimento só nos 30 primeiros dias, e se você aguardar esses 30 primeiros dias, você vai ficar isento do IOF. Eu explico no vídeo que eu vou deixar na descrição também como é que funciona o IOF nos 30 primeiros dias, e também você tem que entender isso daí para evitar de perder dinheiro nesses 30 primeiros dias, tá? Aqui eu foquei só no imposto de renda, para também não misturar os assuntos, mas é importante você conhecer também o IOF. Pessoal, gostaram desse vídeo? Eu procurei trazer bastante coisa a responder as dúvidas, e para me ajudar eu gostaria que você deixasse o like, comentasse e se inscrevesse no canal. Também há na descrição do vídeo uma opção de envio de Pix, caso você deseje apoiar o canal. Não esqueça de ver o nosso curso de Excel bem completo, um preço bem bacana, bem acessível, não vai fazer muita diferença para você no bolso, mas vai fazer muita diferença na tua carreira e no teu dia a dia. Não deixe de acompanhar os vídeos do canal que eu deixei na descrição, nossos vídeos de imposto, de ações, de renda fixa e muito mais. Eu agradeço que você tenha assistido até aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!